Pierangeli. Neste momento, estamos em contato com a comandante da Guarda Municipal de Campinas, a Maria de Lourdes Soares. Ela conversa com a gente sobre as medidas de segurança e como a gente deve agir diante de tanta fake news a respeito de violência nas escolas contra alunos e professores. Olá, comandante, um bom dia e muito obrigada pela gentileza de conceder essa entrevista. Pais, responsáveis, familiares, educadores estão realmente muito preocupados com a situação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de podermos falar um pouco com os ouvintes da CBN em relação a essa situação, que sabemos aflige sim os pais, né, obviamente, com tanta fake news, com tantas informações de ameaça transitando pelas mídias sociais. Então é importante que nós possamos conversar e buscar tranquilizar um pouco os pais, as comunidades escolares nesse sentido. Uma das orientações, que inclusive a assessoria me passou, é que vocês acham interessante as pessoas não reencaminharem mensagens ou qualquer tipo de informação fake news? De fato, isso é fundamental. A divulgação, a propagação dessas notícias que chegam relatando possibilidades de ameaça, né, ou denúncias de ameaça em escolas, quanto mais elas são propagadas, mais instaura pânico na população. Então, o que nós indicamos, não compartilhe, são informações que muitas vezes, olhando, você observa já de imediato que aquela informação ela não corresponde ao fato real. Tendo dúvida, procure um canal oficial de comunicação. Procure, por exemplo, fazer contato com a Guarda Municipal no telefone de emergência, pode utilizar o 153 para sanar dúvidas nesse sentido. Busque divulgação na imprensa oficial, se este fato, de verdade, ele ocorreu ou não. O pânico traz uma série de problemas, né? Inclusive para nós na segurança pública. Nós acabamos tendo que dedicar atenção, dedicar energia, voltar ações para desfazer notícias mentirosas ou para desfazer mentiras que buscam essa situação de deixar as pessoas amedrontadas, assustadas, e isso divide o nosso trabalho. Então, nós perdemos tempo, muito tempo, tendo que desmentir essas notícias, tendo às vezes que nos dedicarmos a essa situação quando nós poderíamos estar trabalhando num outro sentido, de averiguar, por exemplo, situações que sejam situações não mentirosas. Comandante, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Eu tenho duas crianças em escolas diferentes, né? Eu tenho visto nos grupos de pais muito pânico, muita fake news mesmo, falando de pichações em banheiros, é sempre basicamente essa história, pichações no banheiro ameaçando um massacre na data tal. Isso está deixando muitos pais e mães até assim fora de si, né? Tem alguns não estão enviando crianças para a escola. Como que os pais devem agir? Eles devem mandar as crianças para a escola, terem um discernimento melhor do que é fake news, o que não é, para não acreditar em qualquer coisa que vê na internet? Bom dia, Guilherme. De fato, nós recebemos informações, né, nesse sentido, de que foi encontrado no banheiro dentro de uma escola, ou às vezes um papel no lixo com alguma situação dessa, que demonstra ou algum desenho, que um desenho vinculado a grupos ultraviolentos, ou até mesmo, vai ter uma chacina no dia tal, isso nós temos recebido. É importante que os pais também entendam, e a comunidade escolar, eu tenho certeza que está atenta a isso, de que também tem na escola aquele aluno que aproveita a oportunidade para fazer uma brincadeira, para levar também para esse ambiente escolar esse tipo de situação. Então, a escola, ela tem propriedade, ela tem competência também para identificar que situação é aquela. Se é uma situação, por exemplo, que já possa ter ocorrido anteriormente. Hoje, essa problemática que nós vimos em outros municípios trouxe um pouco mais de luz para esses desenhos, por exemplo, que adolescentes ou outros da comunidade escolar fazem. Provavelmente isso já aconteça há algum tempo. E, nesse momento, jogou luz para isso e traz essa situação de pânico. Muito importante é os pais estarem com um relacionamento muito próximo com a unidade escolar.
conversar, quando o filho, por exemplo, chegar com uma situação dessa, fazer contato com a escola imediatamente. Não dar ouvidos ou propagar em grupos de WhatsApp, olha, meu filho identificou essa situação hoje na escola, minha filha encontrou esse desenho no banheiro, e propagar isso, por exemplo, nesses grupos de transmissão de conversa. Então, procure a escola, converse lá. As escolas também chamam os pais para conversar quando identificam que uma criança ou um adolescente, alguém da comunidade escolar, teve algum comportamento nesse sentido, e os pais também precisam ouvir a escola, responder imediatamente, comparecer à unidade escolar, orientar seus filhos que, se isso foi uma brincadeira, que não o faça, essa brincadeira é inapropriada, é inadequada. Então, os pais também nos ajudam muito fazendo essa observação. Por exemplo, monitorando o celular dos seus filhos, monitorando a mochila que ele leva para a escola, ou quando ele volta da escola com a mochila. Essa é uma atribuição familiar que é muito importante, não só nesse momento, mas em toda a rotina dos seus filhos, isso é muito importante. Celulares hoje podem ser alvo aí de capturar crianças e adolescentes para situações que os pais certamente não desejam. Então, fazer esse monitoramento é fundamental, e esse laço estreito com a escola. Com a escola. Já a gente tem até na próxima meia hora a participação do pediatra especialista José Martins Filho, a respeito de como a gente faz isso. Como fala, como conversa, como expõe a situação. A gente tem que ter uma conversa, não tem que ter, como fazer, como proceder, até para evitar que essas crianças e jovens tenham um estresse, uma tensão, ou criem traumas e medos diante da situação, e até uma certa repulsa com a escola, porque eles começam a ficar muito nervosos. Agora, comandante, como é que está o patrulhamento? O prefeito de Campinas anunciou um reforço na segurança das escolas, a Guarda Municipal está conseguindo ficar na entrada e na saída de todas as escolas. Como que os senhores têm se organizado? Importante essa oportunidade para dizer que a Guarda Municipal possui uma ronda escolar. Eu mesma já comandei essa equipe de ronda escolar, e nós fazemos esse trabalho rotineiro de patrulhamento nas escolas, com prioridade às escolas municipais, obviamente. Temos também um trabalho que é desenvolvido pelo PROIN, que é o Programa Integração, que trabalha nas escolas numa atividade mais socioeducativa, auxiliando no trabalho de prevenção às diferentes formas de violência, é um trabalho muito bem sucedido nas escolas. Então, este trabalho ele já é rotina da Guarda Municipal. Quando nos deparamos com essas situações que ocorreram em outros municípios, inclusive fora do estado de São Paulo, nós imediatamente intensificamos, sim, de fato, o patrulhamento nas unidades escolares. Uma iniciativa essa do Gabinete de Comando da Guarda, do secretário de Segurança Pública, Dr. Cristiano Bige, e, obviamente, do nosso prefeito, Dário Saad, que é um prefeito muito presente nessas questões do município, e rotineiramente ele está atento a essas questões. E na semana passada, sim, o executivo nosso, por meio do Dr. Dário, anunciou algumas medidas para reforçar essas atividades que já estão em desenvolvimento. Então, isso já é uma rotina, desde que começaram essas situações, e a partir desse desenho do Executivo, nós passamos a dedicar um patrulhamento ainda maior. Nossas viaturas de área, aquelas que são responsáveis pelo patrulhamento, que não é o patrulhamento escolar, estão também, hoje, dedicadas a esse patrulhamento nas escolas. Obviamente, nós não vamos, em todos os momentos, conseguir atender entradas e saídas de alunos de todas as escolas do município. Mas esse patrulhamento, ele segue um reforço. Nós estamos em contato direto com as unidades escolares, aquelas em que há uma sensibilidade maior da população, que tem um clamor um pouco maior, nós dedicamos uma atenção especial, até para tranquilizar essa comunidade, mas nós estamos reforçando, sim, as unidades escolares desde então, e como eu disse, inclusive com as nossas viaturas de patrulhamento de área, inclusive eu e o subcomandante temos aí, assim que tem um espaço na agenda, nós também temos feito passagens em algumas escolas
para fazer essa conversa direta com diretores. Então, todos estão empenhados, desde a comandante da guarda até aquele guarda que executa o patrulhamento na sua rotina, em dar essa atenção às escolas. Ainda como efeito da proposta do nosso prefeito, Dário Saad, nós criamos um canal prioritário de comunicação. Ontem fizemos uma conversa com escolas particulares. Elas têm um canal de e-mail, escolasegura@campinas.sp.gov.br, fazer um cadastro com a gente para receber um número de canal prioritário para que nós possamos também ajudá-los nesse momento dessa crise, né? E nós esperamos que ela amenize o quanto antes. Agora, comandante, em casos de suspeitas, senhoras têm feito vistoria nos adolescentes, nos jovens ou em pessoas que se aproximam das escolas? Essas situações, elas são muito pontuais, né? E vai depender de qual for exatamente a situação que esteja ocorrendo naquele momento. Nas escolas, a gente sempre conversa com os pais, né? Havendo essa situação de encontrar em algum local um desenho, ou algum aluno que talvez a escola diga, olha, encontrei tal situação, e quero tranquilizar muito a população, dizendo que nós não tivemos nenhuma situação concreta, apesar de toda essa enxurrada de denúncias, de ataques, nós não tivemos nenhuma situação concreta nesse sentido. Não identificamos nessas denúncias que a gente percebe ou nos chamados que as escolas fazem por alguma preocupação. Nós conversamos na escola, se for o caso, nós chamamos, participamos, se a direção quiser, de conversa com pais para orientar. Não houve qualquer situação que fosse uma situação de ameaça concreta, nós não tivemos. O Guilherme tem aqui uma participação rapidinha, porque houve um questionamento aqui de um ouvinte pelo 991869070. Isso, comandante, o Marcial, só para finalizar, ele pergunta sobre essas fake news que nós recebemos, se são passíveis de responsabilização por parte de quem encaminha e se podemos, como deveremos proceder para denunciar. Muito importante essa participação. Sim, é passível de responsabilização. Uma informação caluniosa, uma informação que instaura pânico, que propaga insegurança dentro do nosso município, né? Então, isso é passível de responsabilização, sim, tanto que nós temos equipes especializadas na Polícia Civil, na Polícia Federal, que fazem o rastreio dessas fake news, dessas informações que têm esse caráter de extrema violência, e em sendo identificadas essas pessoas, elas são responsabilizadas, sim. Comandante Maria de Lourdes Soares, da Guarda Municipal de Campinas, quero agradecê-la pela participação e orientações aqui para os nossos ouvintes. Um ótimo dia, bom trabalho a todos da Guarda. Obrigada, bom trabalho para todos. Obrigado. Já já a gente volta com o tema, com o pediatra José Martins Filho.